Crianças sendo ensinadas sobre ideologia de gênero no jardim de infância. Famílias escolhendo serem pais de pet em vez de serem pais de gente. Pessoas amando mais os animais do que amando os seres humanos. Guerras por todos os países espalhados em todos os cantos do mundo. Catástrofes naturais, corrupção, manipulação, doutrinação nas escolas. E quando nós olhamos para a igreja, teologia coaching, teologia da prosperidade, o homem no centro de todas as coisas, doutrinas falsas. Meu amigo, se você, assim como eu, se olha nesse ambiente, percebe tudo isso e é acometido por uma tristeza profunda e muitas vezes até por uma falta de esperança, eu preciso te informar que você está no Egito e que você está com muita fome, mas eu sei onde encontrar comida, eu sei onde encontrar salvação. E se você também quer achar isso junto comigo, se você, assim como eu, é atordoado com esse tanto de coisa, eu penso que esse vídeo é para você, como é para mim. Hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 41. Nós vamos do versículo 46 ao versículo 57. Esse canal se chama de Capa a Capa, porque aqui nós estudamos, meditamos o texto sagrado, a palavra de Deus, né? O livro de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu basicamente vou lendo os versículos, vou te explicando, a gente vai conversando aqui sobre eles e a gente vai se esforçando com a ajuda do Espírito Santo para crescermos no conhecimento de quem Deus é. E dessa forma, nós vamos sendo moldados pelo Senhor, vamos sendo forjados para nos parecermos com Cristo. Combinado? Meu nome é Giovana Galego, se eu ainda não disse, eu não me lembro. Seja muito bem-vindo. E vamos lá, vamos juntos, vamos começar a leitura. A Bíblia diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Pera lá, Gi, caí de paraquedas, quem é esse cara de 30 anos, o que ele está fazendo no Egito, que história é essa? Gente, para nós entendermos bem a porção que nós vamos meditar hoje, a gente precisa se lembrar que o livro de Gênesis tem um propósito, que é o de explicar a origem de todas as coisas. Lembra? Gênesis, origens. Então ele vai explicar a origem, o início de tudo. Geralmente a gente pensa logo na origem da criação, né, dos céus, da terra, dos animais. É verdade, ele também faz isso. Depois a gente pensa na origem do pecado, que está lá em Gênesis 3, né, como que o mal passou a governar esse mundo, como que o homem se tornou corrompido. É verdade, está lá em Gênesis 3, mas a gente tem uma tendência a esquecer o que vem depois, que é fundamental, que é a formação dos povos e das nações, em especial um povo, que é a descendência de Abraão, que vai dar origem ao povo de Israel, de onde nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que perceba o que eu falei, Gênesis está nos contando o início, como Deus formou povos e nações, em especial um. Mas percebe que são povos e nações? Deus está mostrando pra gente como a humanidade começou e como Ele foi construindo essa história, foi formando povos e nações que se originaram de um único casal criado pelo próprio Deus. Então, vamos lembrar isso. Gênesis está nos contando do início da humanidade. Nós estamos num momento histórico em que a humanidade está no início do seu desenvolvimento. Os povos estão surgindo, as nações estão surgindo, pessoas estão surgindo. Estamos no início de tudo isso. Vamos lembrar também de que quando o homem e a mulher não confiaram em Deus e, portanto, não obedeceram a Deus e se corromperam e o pecado então entrou neles e governou esse mundo, quando isso aconteceu, toda a criação foi abalada, toda a criação se tornou corrompida e por conta disso nós temos agora nesse mundo em que vivemos relances, sombras da ira de um Deus que foi traído. O Senhor é santo e nós muitas vezes somos repugnantes diante dele, nossas atitudes, nosso coração. Então, esse Deus que é santo e justo, ele deixa sombras, ele deixa pequenos sinais de uma ira que existe e que por misericórdia e graça ele está retendo
para o momento final, para que nós tenhamos tempo para nos arrependermos. Mas enquanto isso não vem, as sombras, né, os juízos parciais, eles existem. Então nós vivemos em um mundo que tem catástrofe natural, que tem fome, que tem guerra, enfim, que tem muita perturbação. Então nós já vemos claramente o estrago dessa queda, as consequências do afastamento do homem do seu Criador. Isso já é nítido, tanto nas relações humanas, quanto no interior de cada homem, quanto na própria criação, na própria natureza. Ou seja, nós estamos aqui no livro de Gênesis vendo como Deus, mesmo em meio a tudo isso, está construindo povos e nações e mantendo as suas vidas para o desenrolar desse plano, dessa vontade superior de Deus de ter um povo para si, de ter um povo para habitar em meio a esse povo. É loucura? É esse Deus de um amor tão grande que deseja habitar em meio aos seus, que deseja ter um povo para si, deseja ser o Deus de um povo e ter um povo para si. Mas como que você tem um povo para si sem ter povo? Então nós estamos numa fase da história em que Deus está desenvolvendo esses povos, essas nações e preservando a vida deles em meio a esse mundo que tem a sombra da ira de Deus, que tem a consequência do pecado e da queda. Então Deus está atuando nessa história para alcançar o seu plano de ter um povo para si, de ser o Deus de um determinado povo. Nós estamos nesse momento. Sabendo disso, a gente pode olhar agora para Abraão, que é o primeiro patriarca que a gente vai ter na Bíblia, o homem que vai ser chamado por Deus para sair da sua terra, para deixar a sua parentela e ir para um local que o próprio Senhor lhe mostraria no caminho. Esse homem chamado Abraão é o homem que Deus chama para, a partir dele, dar início a esse povo específico que eu falei, a nação de Israel, o povo de Israel, de onde nasceria o Messias. E quando Deus chama Abraão, Deus diz que da sua descendência viria luz para todos os povos da terra, que todos os povos da terra seriam abençoados a partir de Abraão. Ou seja, gente, da família de Abraão, da descendência, do povo que vai ser formado a partir de Abraão, virá a salvação para todo o mundo. Depois de Abraão, nasce Isaque, que é o seu filho, o filho da promessa. E essa promessa que Deus deu a Abraão, essa descendência bendita, que será dessa nação, dessa descendência, que todos os povos serão abençoados, essa terra prometida, essa promessa é então passada para Isaque. Isaque vai ter 2 filhos, os gêmeos, né, Esaú e Jacó. Dos gêmeos, Deus escolhe Jacó para ser o portador da promessa. Então Jacó agora carrega a promessa e Jacó também vai ter filhos. Ele tem 12 filhos homens. E desses filhos, Deus levanta José para uma missão especial. Então, não estou falando sobre a promessa ainda, tá? Nós vamos falar sobre o momento em que a promessa que está sobre Jacó passará para o próximo descendente dessa família. Mas não é isso que eu estou falando ainda. O que eu estou dizendo é que, dentre os 12 filhos, Deus levanta um chamado José para uma missão muito importante e fundamental no desenvolvimento, para a manutenção, para a sobrevivência desses povos e nações e, portanto, para o concretizar do plano e da vontade de Deus. Então, quem é José? José é um filho de Abraão, digamos assim. Ele é descendente de Abraão. De forma mais específica, ele é filho de Jacó, um dos 12. Na época em que ele foi levado para o Egito, ele estava com cerca de 17 anos. Então ele vivia com seu pai Jacó, com seus irmãos lá na terra de Canaã. Essa é uma história bastante conhecida, tem vídeo aqui no canal se você quiser saber em detalhes, porque, como eu falei, a gente está seguindo a ordem da Bíblia. Então tudo que veio antes do texto de hoje já está gravado aqui no canal numa playlist chamada Meditações em Gênesis. Então, se você quiser entender exatamente como tudo isso aconteceu, volta lá na playlist. O fato é que Jacó já está habitando na tal da terra prometida que Deus
prometeu e concedeu a Abraão. Ele está habitando lá como estrangeiro, é verdade, mas eles têm uma postura de proprietários, eles têm um coração de proprietários, mesmo que eles sejam estrangeiros naquela terra. Eles entendem que ela foi concedida por Deus e, portanto, eles permanecem peregrinando sempre nela, sempre ali onde o Senhor mandou. Então, Jacó está vivendo na terra prometida com os seus filhos, na terra do povo da aliança, do povo de Deus. Eles estão vivendo lá. E junto com ele está José. Mas vai acontecer uma série de coisas que você pode conferir lá no canal. E José vai ser enviado para o Egito pelos próprios irmãos. E ele vai ser enviado numa circunstância bem difícil. Ele vai ser enviado como escravo. E aí lá no Egito, José vai sofrer bastante, ele vai ser escravo por muitos anos, ele vai ter uma situação complicada lá com seu senhor, vai ser enviado para a cadeia, vai ficar pelo menos 2 anos lá na prisão, só que ali Deus vem e resgata ele e ele aparece na corte. Ele aparece lá diante do faraó e o Senhor vai fazer as coisas de tal modo que José vai ter a oportunidade de demonstrar a sua sabedoria diante de faraó, que tinha recém tido um sonho horripilante. Então, o faraó teve um sonho assustador, ele não entendeu direito o que aconteceu, chegou aos ouvidos dele que tinha um tal de José que sabia interpretar os sonhos e que poderia ajudar ele. Então, José tem a oportunidade de explicar, de interpretar, claro, pelo poder e capacitação do Senhor, o sonho de faraó. E na interpretação, José revela para faraó que lembra do juízo parcial de Deus? Lembra da ira, sombra de Deus que já está aí nesse mundo que nós vivemos? Então, ele mostra para Faraó que eles passariam por 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, prosperidade, muito alimento, muita coisa boa. Mas depois viriam 7 anos de muita fome. Faraó, que era o governador, era o líder principal, né, o responsável por aquela nação tão poderosa e rica na época, que era o Egito, ele precisa tomar uma atitude diante disso. O povo dele está prestes a padecer de fome por 7 anos. Então, o que nós faremos? Essa fome que parece que vai ser muito potente, muito grande. Gente, algumas pessoas, eu ia falar aqui, né? A gente não vive muito essa realidade hoje. A gente vai nos mercados, parece que tem comida abundante. A gente desenvolveu muita tecnologia, então a gente consegue produzir muito mais alimento. É muito diferente a realidade, mas pensando bem, tem gente que passa. Tem gente que sabe o que é a fome, né? Então, vamos lá, deixa pra lá. Então, Faraó, precisamos fazer alguma coisa, ou a nação vai deixar de existir. Você entende, gente? Se passaremos por uma fome gravíssima, vamos padecer de fome, nós vamos morrer. E aí não se dá continuidade. Então, nesse mundo caído de corrupção, existem muitas realidades, existem muitas questões que ameaçam a sobrevivência humana. E nessa estação aqui, nesse momento da história, ameaçava a continuidade da existência humana, a manutenção da vida humana, entendeu? Então, Faraó descobre que é isso que vai acontecer, uma fome vai chegar. E aí José, muito sábio, cheio do poder do Senhor, ele não só interpreta o sonho, como ele dá um conselho. Sabe aquele conselho? Ele dá um conselho para Faraó. Ele fala: olha, Faraó, seria bom o Senhor escolher um homem muito sábio, um homem que é inteligente, sábio, que possa gerenciar essa situação. E esse homem poderia aproveitar os 7 anos de abundância e prosperidade e armazenar o máximo que ele puder de alimento para que nos anos de fome esses alimentos que foram armazenados possam ser utilizados. O conselho de José vai ser tão sábio, vai encher tanto os olhos do faraó, que Faraó vai falar: pois bem, vai ser tu. Vamos lá, você é sábio, você é capacitado, gostei do seu conselho, você é um homem de fato de muita sabedoria. E o faraó fala uma coisa que eu comentei no último vídeo muito legal, que ele diz assim: dá para perceber, parafraseando, tá? Dá para perceber que em você está o espírito dos deuses. E então ele convida José para ser o governador do Egito. E aí eu falei bastante no último vídeo que o governador do Egito
era basicamente o rei do Egito, porque todas as decisões partiam dele, ele tinha todo o poder. O faraó, ele era o líder, ele representava o povo, mas ele era considerado filho dos deuses. Ele tinha uma responsabilidade muito mais dentro da religião, a esse sacerdote, a esse filho dos deuses que fazia esse meio de campo entre as pessoas e as divindades, do que propriamente um líder que tomava decisões civis, jurídicas, enfim, essas questões do governo propriamente dito. Então, quem fazia isso era o governador do Egito. Então, quando o faraó dá a José tamanha autoridade, em outras palavras, ele dá o anel dele, né, para que o José pudesse fazer tudo no nome dele, enfim. Ele basicamente estava concedendo toda a autoridade da terra do Egito, que era uma potência na época, ou seja, era a nação mais poderosa, mais rica. Ele está concedendo isso a José, um descendente de Abraão, que habitava uma terra estrangeira chamada Canaã, que vinha de uma tribo familiar, que mesmo que já estivesse crescidinha, tivesse muitos servos, fosse um povo com certo... Jacó tinha posses, era um homem rico, mas era uma tribo nômade basicamente familiar, né? Muito diferente de uma nação no Egito. Então, esse é José que é mencionado no versículo 46. Ele agora está trabalhando com o rei do Egito, ó. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Então, foi assim que José chegou lá no Egito e principalmente chegou lá diante do faraó, diante do rei. E isso aconteceu aos 30 anos de idade, quando ele tinha 30 anos de idade. É muito interessante o autor de Gênesis fazer questão de deixar aqui qual é a idade em que José começou a servir ao faraó. Por quê? Porque o autor nos conta com que idade ele foi tirado da casa do pai, com que idade ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi vendido aos 17 anos. Ou seja, gente, não foi fácil a vida de José no Egito, não foi do dia para a noite. Ele não chegou lá como rei, não. Ele chegou aos 17 anos sendo escravo e somente aos 30 é que ele vai começar a servir o faraó. Então ele vai passar a sua juventude no Egito, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe da sua cultura, né, do seu entendimento, não longe de Deus, porque a gente está vendo ao longo de toda essa história que Deus estava com José, mas longe daqueles que serviam o mesmo Deus, né, que obedeciam, que tinham os mesmos rituais, o mesmo entendimento. Então a vida de José não foi fácil, gente. E agora ele está como rei do Egito. E olha, eu vou te dizer, não é porque ele está como rei do Egito que é fácil. A gente vai chegar lá. E aí, aos 30 anos, servindo ao faraó, ele vai começar a percorrer todo o Egito. E o que ele está fazendo, né? Ele está percorrendo o Egito para quê? Vamos lá, verso 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava um trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Então, olha aqui José trabalhando, né? José indo exercer a sua sabedoria e exaltar o seu Deus através do seu serviço. Então, ele percorreu toda a terra do Egito e começou a guardar, né? Então, ele foi ali passando, o faraó já tinha apresentado ele à nação. No último vídeo a gente falou sobre o desfile, onde o faraó fala, olha, estou concedendo poder a este homem, e ele faz isso para que as pessoas soubessem quem era José, porque José ia começar a percorrer o Egito e ia começar a pedir, né, para os egípcios uma parte da sua produção para que fosse armazenado. Então ele precisava ser reconhecido como autoridade. Ele foi no vídeo anterior, nos trechos anteriores, e agora ele está percorrendo e armazenando boa parte daquilo que eles estavam produzindo nesse tempo de bonança, com o propósito de ter na falta. Então há um objetivo, né? José está acumulando, José está armazenando com esse objetivo, com a prudência, a sabedoria que Deus deu a ele, adiantando que viriam tempos difíceis. Verso 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer
todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, olha só, gente, José tá no Egito, longe de casa, longe do pai, dos irmãos, da sua cultura, né, daqueles que serviam ao mesmo Deus. É muito sofrimento, gente. E nada disso também foi por livre e espontânea vontade. Ele foi vendido pelos seus irmãos, certo? Então ele tá passando muita dificuldade. Agora, ele é o governador do Egito. Mas ele continua sendo o único que adora a um único Deus numa terra onde se adorava vários deuses. Ele é o único que entende que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher numa terra onde não havia esse entendimento, onde as pessoas casavam com mais de uma mulher. Havia um entendimento diferente sobre família, sobre casamento. Ele está numa terra onde se adorava o Deus do Sol, adorava o Deus do Nilo e coisas do tipo, quando ele é aquele que adora o Deus criador de todas as coisas. Você entende que José está num contexto muito difícil? Gente, a nossa questão aqui é que a gente se acomoda, a gente absorve tanto de uma cultura, de um entendimento que é tão contrário à palavra, que a gente tende a ler o texto e pensar assim: nossa, agora José venceu, né? José venceu na vida, porque agora ele é rei do Egito. Venceu. Por que a gente faz essa leitura? Porque nós temos uma mente materialista. Porque muitos de nós carregamos um Deus no coração que é o dinheiro, ou o status, ou o conforto, sabe? O estilo de vida. Nós que servimos a Cristo, vamos à igreja, muitas vezes não nos damos conta de que vivemos com a mentalidade de quem não tem ao Senhor. E aí a gente vai ler o texto e a gente pensa assim: ele é rico, agora ele tá num cargo de prestígio, todo mundo obedece ele é o cara no Egito, venceu, bem na cara do pai e dos irmãos, venceu, acabou, finalizou a vida dele. Gente, não é bem assim. Para quem ama a Deus, isso não basta. Para quem ama a Deus, isso é só dinheiro, é só posição, é só uma fase, uma das fases na nossa jornada, um dos processos. Lembra? José foi escravo, José foi o líder dos escravos, José foi preso, José serviu na prisão e agora ele está como governador no Egito. É mais uma fase da vida dele, apenas isso. Porque para quem ama a Deus e tem a Deus, isso não basta, isso não esgota. E além disso não bastar, isso não satisfazer por completo, essa pessoa começa a olhar para o entorno e quando ela vê que parece que ela está sozinha ali, parece que só existe ela que ama esse Deus, isso dói. É difícil, gente, é muito difícil. E por que eu tô falando tudo isso nessa parte? Porque lembra que José recebeu como esposa Asenate, a filha de Potífera. Potífera era um sacerdote dos deus Sol. E Faraó, quando colocou José nesse cargo de governador, ele quis agradar José e deu a ele uma esposa, e deu uma esposa que vinha de uma família sacerdotal, que era uma coisa vista com bons olhos na época. Mas imagina José, gente, que era um servo de Deus, que seguia ali os princípios, as ordenanças do seu Deus para sua família. A sua família tinha ordens muito claras de que eles deviam se casar dentro das mesmas descendências, porque Deus estava fazendo desse povo um povo separado, um povo distinto, porque Deus traria salvação para o mundo através desse povo. Então, José sabe disso. José entende tudo isso na família dele. José sabe que o seu Deus é um Deus, que se deve adorar a um Deus. Então José vem desse contexto. E aí agora ele tem que casar com uma mulher que é filha de um sacerdote do Deus Sol, uma mulher pagã. Então assim, gente, imagina a cabeça desse homem que amava a Deus. Então não é porque ele é rei do Egito, não é porque ele é governador do Egito,
que, nossa, agora ele alcançou, né? Agora ele chegou lá. A gente tem essa tendência de fazer essa leitura. Mas não, foi muito sofrimento. E aí, se José tivesse a mesma mentalidade que a nossa, talvez ele acreditaria nisso, que agora ele tinha alcançado o nível máximo na vida dele, tinha chegado lá, e agora sim ele venceu na vida, e já que eu tô aqui, né, já que eu casei com essa mulher, já que eu virei governador do Egito, já que eu cheguei aqui, então é isso, agora esse povo me reconheceu, esse povo reconheceu minhas habilidades, coisa que a casa do meu pai não reconheceu, esse povo me honrou, esse povo me valorizou, então é isso, agora eu estou com eles. E aí, qual seria a atitude esperada? Ao ter um filho, ele colocaria no filho um nome egípcio, um nome que fizesse menção a algum tipo de deus, talvez até o deus Sol, uma vez que era o deus da família da esposa dele, não é? O sogro dele era um sacerdote do deus Sol. Então, por que não colocar nos netos os nomes referentes a esse Deus? Lembrando que nós estamos num momento da história em que o nome estava diretamente relacionado com a identidade e com a vida que aquela pessoa teria. Quando um pai e uma mãe colocavam um nome no filho, eles tinham um entendimento de declarar algo sobre aquela vida, de um pensamento determinista mesmo, de que o nome tinha tudo a ver com o destino daquela pessoa, era o entendimento da época. O nome, gente, ele era muito importante, tinha um significado muito profundo. Então, se José tivesse essa mentalidade, ele colocaria em seus filhos nomes que honrassem, que fizessem algum tipo de louvor, de menção aos egípcios. Mas veja só, não é esse o nome que ele dá aos filhos. Ele diz assim, ó, o primeiro filho vai se chamar Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa de meu pai. Ele honra a Deus. O segundo filho, que é o Efraim, ele diz, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Percebe como José honra o seu Deus? José não esqueceu de Deus. José não tem um entendimento de que foi o faraó que o reconheceu, que foram os egípcios que deram valor a ele enquanto a família dele não deu. Não, foi Deus quem cuidou dele. Foi Deus quem o fez esquecer o sofrimento, que o fez superar, que o fez caminhar, continuar, perseverar e chegar onde era plano de Deus que ele chegasse. Ele reconhece que foi Deus que o fez prosperar. Gente, José está no Egito, mas ele não esqueceu a quem ele realmente pertence, a Deus. Ele está no Egito, mas ele não esqueceu as suas raízes. Os nomes que ele confere aos filhos são nomes hebraicos. Ele preserva isso, e ele preserva tanto que ele tem o desejo de passar isso para os seus filhos, de passar para a próxima geração. Presta atenção, deixa eu te contar uma coisa. Você compartilha com o seu filho só aquilo que você julga importante. Gente, é inconsciente. Aquilo que a gente realmente acha importante, que a gente quer que fique preservado nas gerações futuras, a gente passa. Não precisa nem pensar muito, é inconsciente. E aí a questão é, o que será que nós estamos passando para os nossos filhos? O que isso diz sobre nós? O que será que nós realmente julgamos importante? Porque nós servimos a Cristo, mas muitas vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade extremamente mundana. Nós consideramos importante aquilo que o mundo diz ser importante. Então nós estamos muito mais preocupados que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que eles façam fortunas, que eles sejam o primeiro na lista dos vestibulares. Enfim, cada um tem aí as suas questões, mas isso diz muito sobre o nosso coração. E eu não estou dizendo que os nossos filhos não possam ou não devam ter um bom desempenho acadêmico, profissional, não é isso, mas a questão é qual é o centro de tudo. O que nós comunicamos para a próxima geração que realmente importa. Então, existe uma importância em estudar, em trabalhar, é claro, mas quando os nossos filhos olham para nós, o que eles enxergam como sendo o centro, aquilo que a gente tem que lutar para guardar, aquilo que realmente mais importa.
Vou dar outro exemplo. Nós dizemos que amamos muito os nossos filhos e que eles são muito mais importantes do que as coisas. Mas quando os nossos filhos, às vezes ainda aprendendo a lidar, sabe o adolescente ainda aprendendo a lidar com aquele corpo, com os braços longos, de repente eles barram em alguma coisa e o vaso quebra. E a gente tem um descontrole emocional absurdo. E mais, às vezes carregamos esse descontrole por dias, irados com os nossos filhos porque nos fizeram perder algo que tinha um valor financeiro ou que às vezes tinha um valor emocional, mas que era uma coisa, era um objeto. Então nós falamos com a nossa boca de que eles são extremamente importantes para nós, mas nas atitudes parece que importa mais as coisas do que os filhos. Entende? E por aí vai, gente, inúmeros exemplos que podem ser dados, que mostram os ídolos do nosso coração, que mostram aquilo que a gente realmente dá valor, dá importância. E saindo do contexto da família, se a gente for pro contexto da igreja, o que a igreja está comunicando que realmente importa? A igreja prega a palavra, a gente diz que Cristo é o centro de todas as coisas, mas será que é? O que o restante comunica? Sabe, o que os símbolos que estão no nosso templo comunicam? Como que a forma que o culto é dirigida, o que isso comunica? É Cristo realmente que está no centro? Ou toda a liturgia favorece que o homem seja glorificado? O ministro de louvor, o pregador? Às vezes a gente tem vivido uma realidade, gente, que nem a Bíblia tem tido um lugar central no culto. Às vezes ela nem aparece em algumas igrejas. Então nós dizemos que Cristo é tudo, que Ele é a razão da nossa esperança, que Ele é a nossa vida, mas o que nós realmente cremos? E os demais símbolos, as demais coisas vão mostrar o que realmente é importante para nós. A forma como uma igreja é liderada, é dirigida, tudo isso comunica o que é importante de fato. Numa reunião, o que toma a maior parte do tempo? Uma preocupação, um zelo em obedecer a Deus, glorificando a Cristo sem dividir a glória, buscando pela vontade dele, dispostos a renunciar dos nossos confortos e do que for necessário? Ou nós ficamos boa parte da reunião pensando em como nós vamos conseguir tirar algum proveito disso? Ou nós ficamos boa parte da reunião discutindo porque nós queremos estar certos? Não importa mais o que Cristo pensa, não importa o zelo pela palavra, importa que eu vença o debate. Entende? O que as nossas atitudes, a forma como nós vivemos, a forma como nós comunicamos aos outros, diz sobre o que a gente realmente preserva, sobre o que realmente é importante. Aqui José, quando teve um filho, ele deixou bem claro que ainda que ele estivesse no Egito já há tantos anos e numa posição tão importante, ele ainda honrava a sua origem e o seu Deus. Verso 53. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Gente, a fome chegou. Passaram os 7 anos de bonança, de fartura, e chegou a fome. E a Bíblia diz que toda a terra teve fome. A gente está falando aqui do Oriente Antigo, né? Então, é a região mais assim, ao redor ali de Israel, no mapa. Lembra que a gente está no início da formação dos povos e nações? Então, não tinha ainda todo esse contingente que nós entendemos hoje. Nós estamos no início da história da humanidade. Então, quando se diz toda a terra, é aquela região ali. Aquela região do Oriente Médio, se eu não me engano, enfim. Então, eles estão ali. E todos os povos ali daquela região estão com fome. Não é só o Egito, mas regiões circunvizinhas também. Lembra que eu falei no começo que os juízos parciais, a fome, gente, o estado de fome
é um juízo parcial, é uma consequência da queda, da corrupção do homem. Isso existe por causa do pecado, do afastamento do homem de Deus. Lembra que a terra agora não corresponde ao homem adequadamente, da mesma forma como era no início de todas as coisas. Então agora o homem planta e cresce erva daninha, entende? Então a fome é uma consequência do pecado, é uma precariedade que existe porque o homem se apartou do seu Criador. Então a fome está chegando, e essa fome, gente, essa consequência da corrupção, esse estado de pecado, ele é um risco à vida humana. Ele representa um risco à existência da humanidade. Então a gente está falando que não só o Egito está com fome, mas o Egito e os povos ao redor. Ou seja, há um risco grande de toda essa galera ser dizimada. E uma vez que essa galera morre, como que perpetua a humanidade? Como que os seres humanos dão continuidade? Como que os povos e nações vão ser formados? E Deus, então, vai poder realizar o seu plano, que desde o início sempre foi e continua sendo o desejo de ser o Deus de um povo e ter um povo para si e de habitar em meio ao seu povo. Como? Se não tem povo. Existe um risco, e esse risco existe por nossa causa. Entende? Foi o homem que se apartou de Deus. Foi o homem que não confiou em Deus, desobedeceu, deu as costas. E por causa dessa atitude do homem, agora a gente corre risco, mas mesmo sendo por nossa causa que existe todo esse risco, toda essa dificuldade, ainda assim Deus deseja ter um povo para si. Então ele vai agir em misericórdia em meio à sua ira para nos poupar da fome. Então, o povo começa a ter fome. E aí eles correm lá pro rei. Rei, a gente tá com fome? O que a gente faz? E o rei diz, vão lá para José e façam o que ele disser. José tinha uma resposta para tal fome. Nós estamos em um mundo de fome. Nós vivemos um Egito. Gente, o Egito é a terra estrangeira, é a terra pagã, onde se adora a deuses falsos. Nós vivemos nesse lugar. Nós não estamos na nossa pátria celestial. Nós ainda não fomos morar com o Senhor para toda a eternidade. Nós ainda vivemos em um mundo que jaz do maligno, é o que a Bíblia nos diz. Quem orquestra aqui os princípios deste mundo são os princípios do príncipe das trevas. Então nós vivemos em um Egito, e como Egito, existe fome, tem fome se aproximando, e a fome é um risco, o risco da não existência, o risco da morte eterna, e bate às nossas portas. Nós vemos pessoas famintas espiritualmente na rua, que andam como zumbis, podem ter aparência de vida, mas estão mortas por dentro. É nessa realidade que a gente vive. E aí nós estamos com fome, e a questão é, onde encontrar alimento? Como buscar, onde achar salvação? Porque a morte bate à minha porta. E a resposta é, procure pelo servo. Lembra José, aquele que foi servo na casa de Potifar, que depois desceu à prisão, foi preso e agora está como governador do Egito, porque recebeu do rei toda a autoridade. Então o faraó fala, olha, vá até José porque ele tem as respostas. E eu quero te dizer, existe um servo sofredor que recebeu de Deus Pai toda a autoridade nos céus e na terra, e nele estão todas as respostas. Ele tem comida e ele tem salvação para todos os mortos, famintos e sedentos. Versículo 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Então olha só, José tinha alimento para o povo egípcio. Então olha, primeiro para aquela nação, certo? Que tinha produzido aquele alimento que ele pôde preservar, que ele pôde reservar. Lembra que quando Jesus veio, e aí, gente, eu queria resgatar isso com vocês. Lá no começo da história, a Bíblia fala que José, com 30 anos, ele percorreu todo o Egito. Ou seja, ele peregrinou, ele caminhou por toda a terra do Egito e ele foi armazenando alimento, preparando aquele povo, aquela nação, para o que estava por vir.
Jesus, quando começa seu ministério público aos 30 anos, ele percorre toda aquela região ali de Jerusalém, da Judéia, da Galileia. Ele vai percorrendo e ele vai ensinando. A Bíblia diz que Jesus andava por toda parte, ensinando, curando e expulsando os demônios. E enquanto ele fazia isso, ele estava preparando aquele grupo, aquelas pessoas para o que estava por vir. Ele estava ensinando os discípulos, ele estava enchendo os discípulos de palavra. Lembra que muitas vezes os discípulos não entendiam o que Jesus estava ensinando? Jesus estava preparando, Jesus estava alimentando aqueles corações, estava entregando a verdade para eles e preparando para o que estava por vir. Quando Jesus consuma a sua obra na cruz e ele então morre ali, ele ocupa o nosso lugar, ele paga o preço pelos nossos pecados e nós somos então perdoados e não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque toda a ira foi lançada sobre o próprio Cristo. A fome que era para vir sobre nós e nos destruir foi lançada sobre o próprio Jesus. Então nós não estamos mais debaixo da ira. A ira já não tem poder sobre nós. A ira já não nos acomete porque acometeu o próprio Cristo. Depois Jesus ressuscita e agora nós não temos só o perdão, mas nós temos em nós o Espírito que vai nos dar vida eterna. Nós ressuscitaremos porque Jesus, que é o primogênito dos mortos, que é o primeiro, já ressuscitou e o Espírito que habita nele habita em todo aquele que crê nele. E se esse Espírito fez Jesus ressuscitar, nos fará ressuscitar também. Então nós fomos perdoados e nós fomos salvos da ira e agora nós somos contemplados com uma esperança futura, com uma glória eterna, com uma vida totalmente distinta que nos aguarda. E depois de tudo isso, Jesus então vai ensinar os seus discípulos e vai ir aos céus. E quando ele vai aos céus, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce e faz morada naqueles corações que estavam cheios da palavra, cheios do preparo de Jesus, do ministério de Jesus nessa terra, percorrendo por essa terra, quando o Espírito Santo pousa e ele habita esses corações, nós temos então uma explosão. Nós temos uma explosão de vida. E então os discípulos, agora cheios da vida de Cristo no interior deles, começam a pregar a palavra. E eles pregam primeiro para quem? Eles pregam primeiro para os judeus. Eles pregam primeiro para a nação de onde veio o alimento, de onde veio Jesus Cristo. O alimento para as nossas almas, aquele que verdadeiramente nos sacia, o pão da vida, veio do povo de Israel. Então eles são os primeiros a serem contemplados com esse alimento. O Egito é o primeiro a ser contemplado com esse alimento. Mas será que para por aí? Verso 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Não para por aí. Se a gente avança na história, a gente vai ver que os discípulos vão começar a entender que Deus também tinha um plano para os gentios. Lembra que eu falei lá no começo que Deus queria um povo para si e ele seria o povo de um determinado, seria o Deus de um determinado povo? Eu falei que havia um povo específico, que era o povo de Israel, de onde viria a salvação. Mas quando Deus fala que ele vai ser o Deus de um povo, esse povo é gente de toda tribo, língua e nação. Deus compra para si, pelo sangue do Filho, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ele dá alimento para toda a terra, para todo aquele que nele crê. Então, depois dos egípcios, José agora vai alimentar aqueles que estão nas outras regiões, nas regiões circunvizinhas. E o que a gente está vendo nessa porção do texto é Deus operando através do seu servo José para manter vivo esses povos, para manter a vida da humanidade, para que o plano de Deus se concretizasse completamente, não só com a manutenção do povo de Israel, né, porque a gente vai ver nos próximos textos que dentre todos esses povos da terra que vieram buscar alimento, está a própria família de José, os descendentes de Abraão. Então Deus aqui está usando José para preservar a vida dos descendentes de Abraão, de onde viria a salvação para o mundo, mas ele também está preservando a vida humana, todos os povos, o Egito e as outras nações que vão dar origem
a todas as nações e culturas que nós conhecemos hoje, de onde Deus chama os seus filhos, de todos os cantos da terra. Então, gente, esse trecho da história é Deus usando de um servo para manter, para resgatar, para dar vida aos famintos, para a realização do plano de Deus, de ter um povo para si e de ser o Deus de um povo. Jesus é o próprio Deus que se fez servo, veio ao mundo em carne e osso, fez do seu próprio corpo alimento para nós, bebida para nós, do seu próprio corpo, do seu próprio sacrifício, para que fôssemos perdoados, para que a ira, para que a fome já não nos acometesse mais, e para que em sua ressurreição pudéssemos ganhar vida e vida eterna. Ele é a resposta para toda a fome do mundo. Ele é a resposta para dar vida aos mortos. Então, meu amigo, no começo do vídeo eu mencionei a dura realidade que nós vivemos. Então, eu mencionei exemplos que estão, digamos assim, fora do ambiente, do contexto da igreja, né? Então, quando a gente olha para fora da realidade da igreja, nós temos muitas discussões pavorosas. Mas eu também falei de questões que nós encontramos quando nós olhamos para a instituição igreja, quando nós nos voltamos para o lugar de onde nós deveríamos encontrar alimento. Então, nós devíamos olhar para a igreja e encontrar o verdadeiro alimento, porque a igreja deveria ser aquela que proclama Cristo. Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, e eu falo de igreja enquanto instituição, porque a igreja de Cristo, gente, ela permanece viva, saudável e madura. Pode crer nisso. Mas eu digo da instituição. Quando a gente olha para a instituição, de forma geral, a gente não encontra alimento naquele lugar, porque Jesus não está sendo proclamado. Então, a gente olha para esse cenário e bate um desespero, porque a gente se percebe em um Egito faminto e parece não haver fome. Mas eu estou aqui para te lembrar e para me lembrar de que há comida abundante, verdadeira, que realmente sacia a nossa sede, a nossa fome, as nossas necessidades, que nos dá vida e vida eterna. E essa comida é Jesus Cristo. Existe resposta, existe esperança para esse Egito faminto, e a resposta é Jesus Cristo. Volte os seus olhos para Cristo. Volte os seus olhos para Ele, que Ele seja a esperança da sua vida. Sabe por que nós estamos famintos e sedentos mesmo frequentando a igreja? Sabe por que a gente não tem satisfação? Sabe por que a gente olha para a nossa comunidade e a gente vê rostos tristes, abatidos? Meu Deus, gente, nós temos o Rei da Glória, nós temos o Senhor dos Senhores, nós temos a própria alegria habitando em nós. Mas a gente olha para o povo de Deus e parece que tá todo mundo triste, tá todo mundo morto, tá todo mundo sem vida. A gente vai pro culto, não tem alegria, a gente não tem vontade de louvar, a gente não quer estar ali. Parece que é só um ritual chato que ninguém aguenta mais, sabe? A gente conversa sobre as dificuldades da vida e em vez de sermos encorajar o outro com palavras de ânimo, com palavras da verdade, a gente se acomoda em nossos pecados, se conforma com essa realidade e vamos absorvendo os padrões do mundo e vivendo igual. E a nossa esperança vai sendo depositada no dinheiro, na carreira, no status social, no cargo na igreja, na rotina perfeita, nos muitos livros que eu consigo ler, nas viagens que eu posso dar ao redor do mundo, na família perfeita que eu sustento essa imagem para todo mundo ver. Eu vou colocando esperança em tudo, menos em Cristo. Só que tudo que não é Cristo é falível, é limitado. Percebe que eu falei coisas boas? Família, viagem, emprego, nada disso é pecado por si só. Isso não é um problema, isso não é uma questão. A questão é que tudo isso são meios. O fim é Cristo, o alvo é Cristo, a vida está em Cristo. Só que a gente inverte as coisas. A gente coloca Jesus no meio, como aquele que vai nos garantir uma família legal, como aquele que vai nos dar um emprego sem problemas, que vai nos fazer prosperar dentro dos nossos cargos, como aquele que me dá uma comunidade para eu frequentar. Então eu tenho o meu povo, eu tenho o meu grupinho, e eu me fecho ali, fico preconceituoso, não deixo ninguém entrar. Então a gente usa Jesus para alcançar os nossos objetivos e no fim vivemos para nós mesmos.
E depois a gente não sabe por que a gente tá triste, por que a gente não tem esperança, por que a gente fala que Jesus é a nossa alegria, mas a gente vive reclamando o tempo todo. A gente não ama ninguém, a nossa palavra é dura e sem misericórdia. A gente não sabe por quê. Porque nós não estamos olhando para Cristo, ele deixou de ser o alvo e ele virou o meio. Lembra do que eu falei de José? José vivia no Egito, mas quando ele teve filhos, ele honrou o seu Deus. Ele não se esqueceu do seu Senhor. Ele sabia que ser o governador do Egito não era o suficiente. O que ele queria era o seu Senhor e ele mantém viva essa lembrança no coração dele. Meu irmão, que a gente possa manter vivo em nosso interior aquilo que realmente nos dá esperança verdadeira, que independe das circunstâncias. Porque Jesus nunca disse que essa vida seria fácil. Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições aqui. Lembra do que eu falei? Esse mundo ainda é um mundo de corrupção. Ainda é um mundo que jaz do maligno. Nós somos estrangeiros aqui. Então as coisas são difíceis mesmo. Mas quando nós mantemos os nossos pensamentos nas coisas do alto, quando nós mantemos os nossos pensamentos em Jesus, a gente lembra que vai ter um novo céu e uma nova terra. A gente lembra que ele virá operar o juízo por completo, não será mais parcial. A justiça será feita por completo. E aqueles que a ele pertencem, que são os seus filhos, serão resguardados. Por amor serão poupados, porque toda a ira já foi lançada sobre o nosso Senhor Jesus, e habitarão com o Senhor novos céus e nova terra. Seremos o povo dele, e ele será o nosso Deus para todo o sempre. Quando você começa a focar os seus olhos nisso, as coisas aqui começam a ocupar outra posição. Não é que você vai desvalorizar o que Deus te dá aqui. Afinal de contas, tudo que nós temos e vivemos é mão do Senhor. Nós seremos gratos, nós nos alegraremos, nós festejaremos com tudo aquilo que o Senhor nos entrega, mas nós sabemos que é só o meio. E conforme Deus vai nos dando esse coração, Ele vai nos dando a capacidade de dizermos: o Senhor nos deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. O entendimento de que Ele é Deus e que tudo está em suas mãos. O entendimento de que nada aqui me satisfaz tanto quanto Ele. O que importa é que eu o tenha. O que importa é que eu esteja com Ele. Agora, meu amigo, como fazer isso, né? Como colocar os olhos naquele que realmente tem o alimento? Como buscar em Jesus a comida? O alimento verdadeiro e não nas distrações desse mundo que não necessariamente são ruins, mas que muitas vezes a gente está vivendo por essas coisas ou por essas situações ou por essas realidades. Como? E a questão, gente, é uma moedinha de duas faces. Eu vou explicar por quê. Porque, em essência, é pela graça. Em essência, é algo que o Espírito forja no seu interior. Não é algo que dá para forçar. Então, se você nesse momento me ouve e pensa assim, eu não tenho jeito, tá vendo? Eu não consigo ter essa mentalidade, eu não consigo ter essa disposição. Saiba que eu também não. Mas nós temos o Espírito Santo em nosso interior. E Ele está operando essa obra em nós. É o que a Bíblia nos conta. Que Ele está operando essa obra e que Ele é fiel e justo para completá-la. Ele está moldando o nosso coração e tornando o nosso coração semelhante ao de Cristo. Ele está trabalhando em nós para que os nossos olhos estejam depositados onde deveria estar. Então conte com o auxílio do Espírito Santo. Conte com a graça que Deus derrama sobre a sua vida. Se apegue a isso, deposite sua fé nisso, para que você persevere. E aí vem a outra face da moeda, o perseverar. A graça move o seu coração a ter uma atitude e uma postura de quem quer chegar lá. E a atitude e a postura de quem quer chegar lá é: meu filho, coma o livro, coma a Bíblia e ore. Clame, peça para o Senhor te dar essa disposição de coração. Peça para Deus te dar essa disposição de mentalidade. Peça para o Senhor transformar a sua mente e dar a ti o coração de Cristo. E coma essa palavra. Faça dela parte dos seus dias. Lembra do que eu falei sobre o que a gente mostra ser importante para os nossos filhos? Deixe os seus filhos te verem com essa palavra. Deixe os teus filhos te verem esmiuçando esse texto, se alimentando dele, decorando, guardando tudo isso dentro de si. Deixe eles perceberem que Jesus é o centro da vida de vocês. Que Jesus é o que mais importa. Nós vamos sim estudar, nós vamos nos dedicar,
orar, nós vamos ser bons profissionais. Até porque, conforme nós vamos crescendo no conhecimento dessa palavra, a gente vai entendendo que Deus quer isso da gente. Mas que seus filhos saibam que nós fazemos tudo isso porque Deus quer. Porque nós queremos agradar e amar ao Senhor. E não para convencê-lo de alguma coisa. E não para que essas coisas sejam a nossa esperança, entende? Então, como esse livro, meu irmão, ore. Comece a louvar o Senhor dentro da sua casa. E deixe Deus guiar todas as áreas da sua vida. Deixe Deus direcionar como você vai trabalhar, como você vai estudar, como você vai cuidar da sua casa, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai viver a igreja de Cristo. Deixe Ele conduzir todas as áreas da sua vida. Mas tudo isso, toda essa direção, parte de uma vida de comunhão com Deus, parte de uma vida de relacionamento, e o relacionamento vem da palavra e da vida de oração. Gi, como que eu faço isso? Eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento bíblico. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele é Deus e que Ele se fez homem, que Ele morreu em seu lugar e que Ele está vivo, e portanto você tem acesso a Ele, Ele está vivo. E o Espírito dele habita dentro de você. Se você crê isso, você já tem o que você precisa, o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te ensinar. Porque é Ele que vai te ensinar a orar, é Ele que vai te ensinar a ler a Bíblia. Ah, Gi, então quer dizer que eu não posso estudar, que eu não posso ler outras coisas que me ajudem a entender a palavra? Claro que não. Você está vendo esse vídeo que é um meio de te ajudar nesse processo. O Senhor usa esses meios para nos ajudar. Mas se o Espírito Santo não habita em você, meu amigo, nada do que eu estou falando faz sentido, é balela, entendeu? Então o primeiro ponto é, se você é um filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. E um sinal de que o Espírito habita em você é que você está com desejo de ler a palavra, você está com desejo de orar. Então você já não está só, você está com Ele, começa por aí. Então o que você vai fazer? Você vai separar um tempinho do seu dia para começar. Gi, eu não tenho muito tempo, 5 minutos, 2 minutos. Ai, Gi, mas 2 minutos, poxa, não tinha que ser mais? Então, a questão é que se você já quiser começar com 2 horas, você não vai começar nunca, meu amigo. Porque você não tem esse hábito, você não tem essa dinâmica, você não vai conseguir sustentar isso. E aí entra um dia, passa outro dia e nunca começou. E aí já tem anos que você é cristão, mas você nunca sustentou a vida de meditação bíblica, de relacionamento diário com o Senhor, porque não consegue criar constância. Às vezes tem anos que você é cristão, mas você consegue contar nos dedos, se é que consegue contar, os dias em que você parou para orar ao Senhor, de fato concentrado naquele momento. Porque é claro, a gente ora em todo tempo e deve orar em todo tempo, mas também é importante que a gente tenha um momento de concentração, né? De se lembrar que quando você fala com o Senhor, as suas orações estão sendo levadas ao trono pelos anjos. E isso só por causa de Jesus Cristo. E elas são levadas, você está falando com o Criador do Universo. Então, é preciso ter esse momento. Então, comece com pouco, comece com 2 minutos, 5 minutos, mas comece. Conforme você for construindo esse hábito, conforme você for desenvolvendo essa vida de comunhão, você vai começar a querer mais. Vai ser pouco mesmo. E aí o próprio Senhor vai te dando condições de ter mais, mas comece. E aí você faz o seguinte, escolhe um texto para começar. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você pode pegar um livro que você está curioso, que você tem vontade de ler. Só comece. E aí você lê uma porção. Leu essa porção, lê com calma, lê em voz alta. Tenta entender o que está dizendo ali, conversa com Deus sobre o texto. Olha, isso está escrito assim, isso está escrito assado, será que é isso? Faça perguntas ao texto, converse com o texto. E depois converse com Deus sobre o que o texto te disse. Esse é um começo. Meu amigo, é questão de tempo para você começar a querer saber mais. É questão de tempo para você começar a se apaixonar mais por esse Jesus e começar a pedir, Jesus, eu quero entender mais, eu quero saber mais. E o Senhor vai te dar meios. E esses meios, muitas vezes, serão outros irmãos que também estão recebendo de Deus. E aí você vai aprender com esses irmãos, você vai ler um livro desse irmão, você vai poder trocar também aquilo que Deus está te mostrando. E assim a gente vai crescendo em graça e conhecimento. Então lembra, se você é filho do Senhor, o Espírito Santo habita em você e há uma graça que te impulsiona a ler e a orar
E, portanto, essa graça te dá uma postura de coração e de mente para buscar pelo Senhor. E você busca orando e lendo a palavra. Se você só ora, meu amigo, só você fala, falta a resposta. Se você só lê, o Senhor fala e fica esperando você falar com Ele. Então, ore e leia, leia e ore. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.